Boa noite, meus amigos. Sábado, dia 15 de agosto de 2020. Hoje o Palco Chapada vai ser aqui pelo Instagram. O nosso convidado especial, Weber Girão. Ele é fortalezense, biólogo. Ele é um cientista que descobriu o soldadinho do Araripe, né? Através da pesquisa. Ele teve essa conexão com a natureza e hoje o soldadinho é reconhecido através do seu trabalho, né? Eu vou tentar entrar em contato com ele aqui e vamos ver aqui. Ver o Weber. Aguardar um pouquinho. Weber, tá por aí, Weber? Se ele entra em contato com a gente aqui. Hoje está um pouco tranquilo. Sábado. Tá por aí, Weber? Tô lhe aguardando, meu irmão. Olha aí, Weber. Hoje vai ser pelo Insta. Já mandei aí o convite para você, Weber. Né? Aí, meu irmão. Weber Girão, né? Weber. Boa noite. Boa noite. Você tá me ouvindo? Estou ouvindo, Elaine. Primeiramente, é um prazer enorme estar falando aqui com vocês, né? No Palco Chapada, esse espaço que é um espaço primordial da nossa Chapada do Araripe. Você que é um cientista, um biólogo, né, cearense, que conseguiu fazer essa grande descoberta, no meu ver, a segunda maior depois da paleontologia, né? Você é o cara que abriu as asas do soldadinho do Araripe e ajudou o cara levantar voo. Com toda essa perseguição que ele sofre ao longo dos anos, ele está sendo reconhecido hoje através do seu trabalho. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite e participar dessa conversa aqui com nossos amigos da Chapada do Araripe. E pode iniciar aí a nossa conversa, dizer os iniciamentos, né? Pronto, eu que agradeço a oportunidade, o convite para falar e dizer que esse é um trabalho de conservação que a gente desenvolve aqui na região, né? Uma espécie ameaçada de extinção e tem algum tempo já de desenvolvimento disso e ela acaba refletindo em diversos aspectos como um reflexo da nossa sociedade, né? De como a gente se comporta em relação ao meio ambiente, do nosso grau de maturidade como sociedade ao encarar as questões ambientais. Então, falar sobre a conservação dessa espécie sempre é uma oportunidade que eu gosto de honrar, porque, afinal de contas, é o que a gente tem desenvolvido, né? É, verdade.
Weber, você fez essa descoberta em que ano? Começou a sua primeira visão do pássaro aqui na Chapada? Pronto, foi no dia 15 de dezembro de 1996, né? Eu era estudante de biologia e um professor da Universidade Federal de Pernambuco, o professor Arthur Galileu de Miranda Coelho, ele veio com uma turma de alunos para cá, para a Chapada do Araripe, e eu pedi para a minha esposa, na época era aluna dele, e pediu para participar dessa aula de campo. Ela já tinha cursado e ela conseguiu participar dessa aula mesmo sem ser matriculada, apesar de ser estudante de biologia na época, né? E ela pediu para poder eu participar também. E o Galileu, o professor Galileu, disse, não, venha, para quem gosta quem é interessado por aves, portas abertas, né? Então nós passamos 5 dias estudando as aves da Chapada do Araripe e no derradeiro dia foi a vez de visitar a Gruta do Farias e na ocasião ele já tinha gravado a voz do pássaro e a partir dessa voz a gente conseguiu atraí-lo e visualizar, né? Então aquele momento foi o momento da descoberta, que foi muito importante para a gente, né? No sentido da emoção daquele momento. E desde então teve a sequência dessa questão toda, né, que foi todo o trâmite científico para nomear a espécie e, por fim, o processo de conservação, que seria as estratégias para fazer entender que a espécie é ameaçada e trabalhar pela conservação dela. Foi muito interessante, porque de uma aula de campo, né, partiu para uma descoberta, né? Exatamente, foi um golpe de sorte, né, e também está preparado, né? Que a sorte aparece para quem está preparado. Então, saber identificar que aquilo era algo diferente naquele momento foi importante, né? Eu tinha 1 ano de estudos de aves e teve o golpe de sorte, né? Mas o resto foi suor, no sentido de tentar trabalhar pela conservação da espécie. Nós temos conquistas que fizemos, né? Pela conservação da espécie, mas ainda tem muito o que fazer. Então, em nenhum momento a gente está em zona de conforto, de pensar que já conquistamos e agora não tem mais. Não. Ele precisa de uma atenção, a espécie precisa de uma atenção muito grande, a sociedade ainda tem muito que se aperfeiçoar para a gente conseguir evitar a extinção dessa espécie, né? É verdade. Weber, você tem mais ou menos uma estimativa de quantas aves habitam? Porque, pelo que eu entendo e li alguma coisa, ele só tem aqui na Chapada, né? Ele só existe em 3 municípios, Crato, Barbalha e Ah, Missão Velha. Mas não são esses 3 Crato, municípios, Crato, Barbalha Barbalha e Missão e Velha. Missão Velha. Esses 3 municípios são os únicos locais no mundo inteiro onde ela existe, né? Então isso faz desse Ah, pássaro ser um pássaro restrito a esses municípios e também não existe outra espécie de pássaro no estado do Ceará que seja restrita ao Ceará, né? O que a gente tem é um caso de um periquito, que inclusive eu apoio os trabalhos dele, ajudei no início do trabalho desse periquito, que ele existia em Pernambuco, o último registro é da década de 70. Então, se você assumir que ele está extinto em Pernambuco, ele seria uma ave exclusiva do Ceará, mas não por causa da natureza, né? E sim por um artefato, um evento, né? E ainda não pode se afirmar que ela não existe em outros locais. Ela tem sido descobertas populações escondidas, então, assim, é delicado se afirmar que é uma ave restrita ao Ceará, né? Então, no caso, isso faz com que o soldadinho do Araripe, a gente pode dizer, é a única ave exclusiva do território cearense. Não existe da outra nessa. região do Cariri. E é só no Cariri. E não é em Cariri todo, são 3 municípios. Eles só vivem nos pés de serra, entre Crato, Barbalha e Missão Velha, naquela zonazinha, nem está muito embaixo, no sertão, Ah, nem está muito em cima, no cerradão, no cerrado, no carrasco. Ele está na mata verde do pé da serra, ah. preferencialmente Ele junto. fica próximo às nascentes, ele gosta de ficar perto das águas. Ele prefere ficar perto da nascente, né? Ele pode se afastar, por exemplo, nós encontramos grotas
onde ele vive nessas grotas, onde você não tem água corrente, mas tem umidade. Então, existe uma certa... ele prefere ter água, né? Mas quando não tem, ele consegue sobreviver. Acontece que nessas secas que a gente atravessou agora, a vegetação que estava nessa grota secou e o número de soldadinhos que existiu lá diminuiu. Então, isso mostra, mais uma vez, que ele é realmente associado às águas, né? E a gente, como sociedade, também, o Cariri se desenvolveu por essa presença de água, né? E ele tem um papel muito importante nessa questão, porque se ele começar a desaparecer, é sinal que as águas estão se acabando, né, Weber? Assim, imagine que a Chapada do Araripe é como uma máquina interessantíssima, porque é uma máquina de 1 milhão de hectares, ela é alta e capta a umidade que passa nas nuvens, então a nuvem vai passando lá em cima. Se não tivesse chapada, ela passava direto. Mas como tem a chapada, lá em cima ela acaba, entre aspas, aprisionando essa nuvem e fazendo com que a chuva ocorra lá em cima, essa água se infiltra no solo e ressurge no lado do Ceará. Ela é puxada para o lado do Ceará, não se distribui por igual. Então, isso a gente tem uma máquina que está captando a água da chuva para concentrar no Cariri. E a maior fartura que a gente pode ter é a água. Se a gente não sabe cuidar dessa máquina, dessa chapada, ela vai começar a apresentar problemas, né? E como é que a gente sabe se ele está usando certo ou errado? A extinção de espécies serve como um indicador. Olha, se tem uma espécie que está acabando, isso quer dizer que a gente não está usando a máquina, entre aspas, da forma correta. Entendeu? Então, ele indica para a gente, ó, vocês estão indo pelo caminho certo ou indo pelo caminho errado. Se a espécie estiver acabando, a gente está indo pelo caminho errado. Se ela estiver aumentando, a gente está indo pelo caminho certo. Em geral, ele desaparece onde a gente não soube cuidar da água. Entendi. Weber, você está me escutando aí? Escuto, mas pelo visto a minha imagem travou, né? Mas ela volta. Porque deve ter algum outro equipamento ligado aí simultaneamente e se puder desligar é bom porque a internet ela tem Não, foi esse uma local. mensagem que entrou no WhatsApp aqui, aí abriu uma janelinha. Na janelinha saiu, ele já ficou travado. Se você quiser, eu derrubo e entro de novo, mas... Ou então a gente continua assim. Você consegue fechar o Zap aí, os aplicativos que está aberto? Não, é porque ele fica no celular, né? Aí não sei como é que faz para fechar o Zap, né? Mas de qualquer forma, a gente pode ir conversando aqui. Certo. Em relação ao apoio, Weber, que você teve para fazer essa grande descoberta, eu acho que a maior da sua vida, né? Você pode falar um pouco disso aí? Se você teve apoio, se também você teve alguma rejeição, se teve alguma intervenção por parte Para a descoberta da espécie, assim, o primeiro apoio é estar estudando na universidade pública e gratuita, né? Então, poder ter essa oportunidade de estudar na universidade pública foi um grande tesouro. Eu me formei na universidade assim, e eu entendo que a nossa sociedade precisa manter esse tipo de benefício. A gente tem alternativas das universidades particulares, mas a universidade não pode ser enfraquecida, né? Tanto o professor Galileu é da universidade pública, quanto eu como estudante da universidade pública. Apesar de assim, estudante e professor. E isso foi esse primeiro apoio, né? A outra foi para a minha família mesmo, né? Que entendeu a opção de eu ir por um caminho pouco usual. Até então não tinha, na minha família não existia biólogo. E naquela época era uma profissão que assustava, assim, como é que é isso? Né? Vai fazer o quê? Mas eles me incentivaram, os meus pais, né? O que você quiser fazer, você vai lá e faça. E eu optei por ir por esse caminho e ainda hoje consigo viver da minha profissão, né? Então, o apoio da família também foi importante, isso antes da viagem. E logo depois da descoberta, eu tive que fazer algumas viagens para continuar os trabalhos científicos, para nomear a espécie, né? E eu solicitei, então, à Universidade Federal do Ceará uma ajuda de custo para passagem, para vir de ônibus. Na época era Rio Negro, a empresa de ônibus, né? Então, também ela ajudou
no momento que concedeu a passagem. Foi difícil explicar. O que é que você está indo fazer lá? Não, estou indo fazer as pesquisas para descrever uma espécie, né? Isso era difícil das pessoas entenderem que era inusitado. Mas, basicamente, esse foi o apoio que eu tive, né? Uhum. E aí você teve a cara e a coragem, né, para enfrentar esse trabalho, esse grande trabalho que foi e que é, né? Eu já disse até no começo que, para mim, é a segunda maior descoberta da nossa região aqui, porque a primeira é a questão dos fósseis, né, da paleontologia, e a sua é uma descoberta além, porque o pássaro está vivo ainda, ele resiste ao tempo, né? Obrigado. Ele tá vivo e está visto aí através do seu trabalho, do seu esforço que você teve em pegar esse ônibus do Rio Negro aí em 1996 e vir com a cara e com a coragem para fazer com que o soldado... Mas, Weber, e como é que está sendo esse acompanhamento? Você está acompanhando o pássaro? Você sabe me falar em relação, dizer a população desse pássaro aqui na região? Se tem como você ter esses dados assim? Pronto, tem sim. Você imagina que essa espécie, ela tem, todo ano, alguns casais conseguem reproduzir, alguns perdem a ninhada, outros têm sucesso, então é um número que é dinâmico. Você tem o número dos animais, mas tem aqueles que morrem e tem aqueles que nascem. Então é difícil você ter uma precisão para dizer exatamente quantos tem, né? O mais importante do que 215 ou 216, você ter essa precisão, o mais importante é, ano após ano, você observar o que esses números estão dizendo, né? Então, última contagem do pássaro revelou 215 machos, certo? Que a gente contabilizou. E alguém pode questionar, mas como é que você garante que encontrou todos? Essa garantia ela é menos importante do que a que eu dou, e que todo ano a gente fazia esse trabalho, e que ano após ano a gente observou um declínio. Esse declínio, essa diminuição do número, ela é coerente com um padrão. Então era muita coincidência que cada vez que a gente fosse fazer um censo, uma vez subiu, outra vez desceu. Poderia até ter acontecido isso, mas a gente observou uma tendência de declínio, né? Isso foi muito assustador, sobretudo porque a gente trabalha pela conservação da espécie, e na hora que você mede e vê que ela está se acabando, você fica pensando, o que é que está acontecendo, né? Então, a nossa esperança hoje é que isso se deva a um evento climático. A gente atravessou uma seca sem precedentes, à medida que essa seca ia se acumulando, esse efeito, a gente vinha observando essa queda. Quando a seca começou a diminuir, ainda estava presente, mas diminuiu sua força, ele diminuiu a taxa de declínio, né? E a nossa esperança é que agora, no fim desse ano, como a gente teve um inverno excepcional, a gente observar o que vai acontecer. Se ele vai estabilizar ou se ele vai, quem sabe, até voltar a aumentar. Dependendo dessa resposta, a gente pode entender se a ave estava numa tendência natural de declínio, ou seja, já está rumo à ladeira abaixo mesmo, ou se isso é uma resposta ao ambiente. Quem sabe ele pode ter resistido muito mais do que o ambiente pressionou, né? Só com o tempo a gente vai conseguir observar. E isso vai mostrar se a espécie, apesar de ser ameaçada, é resistente. Entendeu? Entendi. Nessas 3 cidades, você observou que ele tem mais prosperidade onde? A gente tinha o Crato como município que tinha mais exemplares, mas era pouco mais do que Barbalha. Aí o que aconteceu? Houve a modificação do limite municipal, né? Houve uma revisão entre Crato e Juazeiro, a própria divisa dos municípios cearenses com Pernambuco foi atualizada com divisor de águas, né? E entre Barbalha e Crato andou. Com isso, o sítio Melo, que era divisório, um trecho da mata passou para o Crato. Aliás, houve essa mudança e alterou esse balanço, né? Então, é um pouco injusto você dizer, aumentou, diminuiu nesses municípios. Hoje em dia,
a gente tem, como considerar que é igual? Entre Crato e Barbalha é igual, Missão Velha tem um pouco menos. Quer dizer que está equivalente, né? Barbalha e Crato, eles estão numa população mais ou menos igual, né? Na prática é mais ou menos alguém entrou no WhatsApp e a câmera voltou a Ah. funcionar rapidinho. Aí, Eu até sugiro que você feche outros aplicativos aí, porque quando você estiver falando, então, não mas como, vai dar interferência. como é no celular e está fechado, não tem como fechar o WhatsApp, ele já está fechado. Porque às vezes ele dá aquela notíciazinha em cima, né? É só você clicar na notificação dele lá para ele não abrir a notificação. Né? Você vai desabilitar a notificação. Pronto, ver se eu Você quer consigo. tentar lá para Você quer tentar para ver? É só você baixar a barra de rolamento do lado esquerdo em cima. Aí você vai ver a notificação lá. Você vai clicar em cima dela, em cima da barra de notificação vai ter lá para silenciar a notificação. Aí você aperta o botãozinho azul, do lado direito, e aí fica dando interferência na sua conexão, né? Atrapalhando a sua fala aí. Estamos conversando aqui com o biólogo Weber Girão. Ele está falando aqui da sua descoberta, o soldadinho do Araripe. Pronto, agora ficou legal, bacana. O movimento agora ficou show. Vamos ver se vai dar certo. E Viu, Weber? Pode continuar. pronto. Aí a gente estava falando sobre a proporção, né? E o conjunto inteiro está declinando, né? Tanto a população é uma só, a divisa municipal só importa para a gente, né? A espécie humana, para o bicho, não faz diferença, não respeita isso. Mas o que a gente tem visto é que hoje, dos 3 municípios, aquele que tem a menor população é Missão Velho. Missão Velho precisa realmente de uma ação específica para, se tiver um que é mais sujeito a perder a espécie, é Missão Velho. Como é que seria feita essa ação, Weber, para tentar recuperar essa? Pronto. Existem algumas formas, inclusive envolvendo a rede de contatos que a gente tem, né? Existem pessoas em Missão Velha que a gente conhece pessoas em Missão Velha que são proprietários de fazendas, nem sempre são pequenas as fazendas, né, os sítios, e elas podem optar por uma modalidade chamada reserva particular do patrimônio natural. Então, vamos supor que eu tenho uma família, eu tenho uma propriedade, eu entendo que é importante ter aquela mata, até para que a água continue a verter naquela propriedade, eu tenho que proteger aquela mata. É uma questão eu tenho uma galinha dos ovos de ouro, se eu quero comer a carne da galinha, eu mato a galinha e perco os ovos de ouro. A lógica, a comparação da fábula, né? Então, se eu tenho uma mata que está lá, propiciando que eu tenha acesso à água, é o desmato para vender a madeira, eu vou perder a água. Isso aí não é inteligente. Uhum. Né? E aí, no caso, as pessoas que conheçam proprietário de terra lá em Missão Velha podem chegar e dizer, olha, por que você não faz uma reserva particular do patrimônio natural? Né? Ela pode ser tanto federal quanto estadual, e ela faz com que aquela área não possa ser mais desmatada. Então, uma pessoa tem até a índole de proteger, mas não sabe se as noras, os genros, os herdeiros vão cuidar disso, né? Então, ela criando esse mecanismo, ela meio que garante que a mata vai estar lá, pelo menos dentro da lei, né? E a terra continua lá. No dia que você quiser vender, você vende. Só que quem comprar, compra com aquele compromisso, que é irrevogável. Eu falo isso tendo organizado a criação de 2 reservas particulares em nome da associação para a qual eu trabalho, que é a Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos, a Aquasis. Então, a gente tem as 2 reservas e a gente tem manejado isso, né? É um gesto real para a conservação. Existe outro. Nós temos um parceiro aqui que chama CEPAM, é uma entidade de Pernambuco, que acabou de aprovar um projeto junto ao Fundo Nacional do Meio Ambiente, e eles, junto com essa empresa que eu trabalho, essa associação, a Aquasis, elas estão desenvolvendo, nós somos parceiros deles, né? Uma ação para recuperar florestas. Então, a pessoa que tem uma área que perdeu uma mata no pé de serra,
não tenho mais mata e queria plantar, não tenho dinheiro para poder, não tenho como bancar uma restauração, se a pessoa tiver a vontade de manifestar isso, a gente tem como chegar junto e fazer o plantio para a pessoa. Obviamente tem que ter um compromisso de que não vai cortar ele na sequência, né? Mas até isso tem como a gente contribuir. São duas ações afetivas que o pássaro precisa e a gente nessa conversa aqui pode lembrar, eu conheço fulano, lá em Missão Velha, no Crato, em Barbalha, que tem uma propriedade no pé de serra, a gente pode trabalhar na recuperação disso, né? Recuperar a mata e proteger as áreas através de reservas particulares. Isso é bom lembrar, Weber, que ele não vai perder o direito da terra dele, que ele tem posse, né? E ele vai ajudar de uma forma grandiosa em relação a essa manutenção da ave, né? Sobreviver Exato. Nesse local lá, onde está sendo afetado, que é a Missão Velha que está com esse problema, né? Aí você falou também que você tem duas bases aqui da Quase, aqui na região. A gente tem trabalho. A Quase é proprietária de duas fazendas, dois sítios, né? O sítio Bebida Nova de cima e o sítio Parnaso de cima. E vizinho a essas propriedades, assim, nós criamos duas reservas particulares do patrimônio natural, que é a Oásis Araripe e o Oásis Araripe 2, né? E ao lado delas a gente tem um sítio, que é o sítio Cabeça e Lopes, do seu Renato Leite, e ele criou também uma reserva, a gente auxiliou na parte de papelada, né, burocrática, mas foi basicamente o desejo dele, e nós auxiliamos, e essas três reservas são coladas. Então a dele tinha aproximadamente 20 hectares, metade ele destinou para fazer a reserva, justamente a parte que fica na encosta da Chapada, né? E, juntando com a nossa, uma das fazendas tem 60 hectares e 54 formam uma ação de reserva, e a outra tem 69 hectares e 60 e alguma coisa, esqueci agora o número, também são de reserva. Então, juntando as três, a gente tem em torno de 150 hectares de floresta. Essas matas, elas guardam, por exemplo, a nascente da nascente chama Buriti, né, um dos nomes dela, e ela também é chamada de Val Verde ou Vale Verde, né? Porque são duas que têm os nomes oficiais e os nomes conhecidos pela população. E essas fontes, uma delas é usada para abastecer o distrito da Páscoa. Então, todo um distrito se beneficia do abastecimento público de uma água que nasce nessa propriedade. Isso em qual município? Crato. No Crato. Esses 150 hectares de floresta são conectados, são ligados, é a mesma mata que avança por cima da Chapada do Araripe, em 40 mil hectares de mata da Floresta Nacional, né? Praticamente 40 mil, contando com as 39 e pouco, mas junto a essa floresta tem ainda alguns proprietários que conservam mata. Então essa floresta, esse arranjo todo é um sistema captador de água que beneficia toda a sociedade. Né? Interessante. Eu, particularmente, eu não conhecia esse espaço, né, que a Quase tem esse trabalho lá. Uhum. Eu tô sabendo agora disso, mas por isso que é bom a gente conversar, né? Uhum. E numa oportunidade vindoura, eu queria conhecer pessoalmente também, porque deve ser um espetáculo, né? Lá a gente tem uma estrutura que a gente começou a montar para promover atividades de conservação, mas aí a gente teve a história da pandemia, né, e interrompeu todo tipo de visitação, inclusive a nossa forma de trabalhar lá está sendo com distanciamento social, com todos os cuidados para se preservar disso aí, dessa doença, né, mas assim, tão logo volte e a gente consiga, ninguém sabe, na verdade, né, como é que vai ser a nova rotina, como é que vai ser isso tudo, mas uma coisa é certa, vai ser com conservação. Nós tínhamos 2 viveiros de produção de árvores, né, de mudas,
no espaço, nós desmontamos esses viveiros para construir um maior, e ele está sendo construído lá nessa área da reserva, e a ideia é que a gente vai apoiar não só a recuperação nos limites da propriedade, mas lá fora, com outras pessoas que têm interesse, a gente quer apoiar a recuperação de floresta, né? Porque o que o Soldadinho do Araripe precisa para sobreviver é justamente menos conversa e mais proteção de floresta, plantio de floresta e transformação da sociedade. A gente precisa saber de quer realmente achar bonito um soldadinho. Ai, como eu acho bonito o soldadinho do Araripe. Tá certo, é muito bonito. Mas o que é que você tem feito efetivamente para ajudar? Você pode fazer alguma coisa. Então, tem gente do mundo inteiro observando esse pássaro e esperam que a gente consiga encontrar um caminho. Tem gente que investe para que a gente consiga descobrir esse caminho de como se desenvolver sem levar as espécies à extinção. Né? A gente não precisa estar matando as espécies que convivem com a gente. Me fizeram até uma pergunta esses dias, se uma pessoa de fora, se existia um espaço de conservação do soldadinho do Araripe aqui, né, na nossa região. A Chapada do Araripe. Assim, a gente pensa assim, um espaço, eu vou conservar o soldadinho do Araripe numa bolha, numa área restrita. Isso, na verdade, mostra um caminho equivocado. Ele tem que existir. Vamos supor que eu por acaso, conseguisse encontrar um local fora da Chapada do Araripe e eu transplantasse o soldadinho do Araripe para esse local. Até o nome dele tem um choque. O soldadinho da Chapada do Araripe, que não está na Chapada do Araripe, né, ele tem que existir no local dele. O ambiente dele é muito específico, exato. Ele não tem que, vamos encontrar um local para ele para poder a gente derrubar a encosta para fazer mansão, né? Isso não tem sentido. A nossa identidade vai embora junto disso, né? Por exemplo, a gente vê a música do Luiz Gonzaga, cratinho de açúcar, tijolo de buriti, né? O buriti, quem já tem um cabelo prateado, alcançou ainda, comeu o doce de buriti. Hoje em dia, é uma curiosidade. Você mal tem o buriti. Alguma pessoa pode até comer e tal, mas não vê como era há um tempo atrás o ciclo econômico que tinha essa planta. A gente se empobrece culturalmente quando perde o buriti e perde um recurso ambiental. Ninguém ficou melhor porque a gente perdeu essa planta dentro do ciclo econômico. O açúcar, não precisa nem falar da cana-de-açúcar, que também foi um sistema que foi usado de uma forma insustentável e economicamente ruiu também, né? Então, a gente vai anulando a nossa história quando a gente vai perdendo a biodiversidade. Haja visto o nome do nosso país. Qual a explicação de Brasil? É o pau-brasil. E a história do pau-brasil é uma história vergonhosa do que a gente fez com essa espécie. Então, a gente pode mudar isso. O sinal de amadurecimento da sociedade é a gente começar a modificar essas realidades. Eles não é inexorável, não é obrigado a gente sempre ver a extinção, sempre ver a perda da biodiversidade. A gente pode fazer diferente. Tem belas histórias. A Floresta Nacional do Araripe é uma dessas histórias. Foi uma decisão da nossa sociedade local de pedir essa unidade e batalhar por ela. Ela é de 1946, é a primeira da categoria no Brasil. Se não fosse ela, dificilmente a gente teria a água que a gente tem hoje. Coincidência ou não, é abaixo da Floresta Nacional que a gente tem as maiores nascentes, excetuando a pendência. E o que a gente está passando hoje tem tudo a ver, né? O desmatamento que sufoca as aves, os animais, a gente está sentindo ele na pele, né? Tem muita gente morrendo aí com falta de ar e não sabe por que é. Mas tem que ter essa conscientização. Essa pandemia, Weber, ela veio para mostrar mesmo que o negócio tem que ser do lado da natureza, porque se não for, vai tudo se transformar em fogo, né? O desmatamento aí, nós estamos entrando no mês crítico da nossa região, que é essa questão do fogo, né? Elane, eu penso assim, tem uma discussão que não tem fim da gente pensar se existe uma inteligência por trás para que a gente aprenda. Essa discussão, eu não sei dizer, ninguém vai saber dizer, todo mundo tem opinião, mas ninguém vai conseguir bater o martelo. Mas uma coisa é certa, a gente
Aí tem que ter inteligência para observar as coisas. É, no mínimo, inteligente a gente observar o que a gente está fazendo. Essa doença teve origem em problemas ambientais. E não foi só essa. Praticamente todas as doenças têm Todos. origem em desequilíbrios Verdade. ambientais, né? A forma que a gente se alimenta impacta o meio ambiente. A forma que a gente se locomove impacta o meio ambiente. No momento que eu estou usando um carro, eu estou tirando o combustível fóssil do subsolo, botando na atmosfera, provocando um aquecimento global. E muitas vezes a gente não tem alternativa. Ah, não, mas eu sou obrigado praticamente a andar de carro. Será? Né? E outra coisa, se a gente não conseguir, como indivíduos, lutar contra isso, a gente tem condições de fazer isso como sociedade. Por exemplo, a Greta Thunberg na Europa, ela tem fortalecido com a greve de uma criança, às sextas-feiras, fortaleceu os opositores ao ultranacionalismo, que estava ganhando nas eleições de diversos países da Europa, e aqueles grupos políticos que são ligados à conservação têm ganhado força. Então a sociedade inteira ela vai dizendo, olha, a gente não quer mais isso, a gente tem que largar isso. Nós no Brasil fomos dos últimos países a abandonar a escravidão. E um dos argumentos era, se a gente acabar com a escravidão, vai quebrar a economia do país. É a mesma balela que a gente escuta hoje em dia, né? A oposição entre conservação da natureza e desenvolvimento. Isso é uma ilusão, é uma falácia. Não cuidar da natureza é você arruinar, inclusive, os processos econômicos. É o oposto, né? É o imediatismo. Eu quero logo aquele recurso. Qual o benefício que a gente vai ter destruindo a Amazônia ou destruindo a Chapada do Araripe a todo custo? É o prejuízo para todos, o conjunto. Esse nível de amadurecimento, em deixar de ser criança como sociedade, é um passo que a gente tem que encarar. A gente pode eternamente ficar querendo fugir disso, mas a gente vai ter que encarar isso. Ou então, vão vir inexoravelmente pandemias por cima de pandemias. Uma hora a conta chega, né? Você está desmatando aí, está matando tudo, uma hora você vai pagar essa conta. Com certeza. Eu cansei de ver. Olha, eu ando aqui há relativamente pouco tempo, né? Eu vi nascentes que foram afundando, diminuindo a vazão. Ela corria na flor da terra e virou um poço. Você tem que descer dentro de uma escada para conseguir pegar água, porque a mata é tirada no entorno, as pessoas vão cavando, vão manejando errado, né? Então é a falta também do poder público, né, de muitas vezes orientar, ter essa força. Pois é, que era para fazer, não faz, aí fica só com conversa. Mas essa questão que a gente está falando toda aqui, tem tudo a ver com o soldadinho do Araripe. Não é só porque o soldadinho ele é um pássaro bonito, exótico, uma vitrine, não. É porque ele é um termômetro. Ele é quem dá as coordenadas de tudo o que acontece. Não é assim, Weber? Ele inclusive acaba sendo, entre aspas, um porta-voz de outros animais que não são nem... Por exemplo, a gente tem aqui um guajá. O guajá é um tipo de caranguejo que não presta para comer, né? Da família do caranguejo. Foi descoberto recentemente aqui na região. E esse animal, ele já foi avaliado como uma espécie ameaçada. Quem olha para esse animal, não é fácil você entender ele como... Ele não é tão cativante quanto o soldadinho do Araripe. Outras espécies nessa mesma condição, a gente tem um sapo, a gente tem outros animais que, assim, eu acho belíssimo o sapo, mas porque eu sou biólogo, porque eu sou sensível a essas questões. Mas a maioria da sociedade não acha bonito. Vê aquilo como uma coisa feia, né? Não entende. Asqueroso, né? E o soldadinho do Araripe, se a gente consegue proteger o ambiente dele, esses animais vão junto no pacote. Então é como se ele fosse um porta-voz, né, desses animais. Olha, ele chamou a atenção para que a gente percebesse, a gente tem algo bonito, algo emblemático, simbólico, que faz a gente refletir, e esses outros bichos, quando você começa a entender isso,
você vai abrindo a visão para eles como existe tanta beleza nisso tudo. Se o soldadinho do Araripe é uma ave que depende da água, imagine um sapo que só completa a reprodução tendo a umidade e um caranguejo, que é um bicho d'água. Eles é que são dependentes. Aí você imagina, se o soldadinho ele tem a sua maior defesa, que é as asas, né? Uhum. Ele consegue voar, ele ainda consegue voar. O caranguejo, o pobre coitado, não consegue. Ele anda no chão, qualquer um pode pegar, matar, fazer tentar. Ele não vai servir de alimento, né? Na realidade, ele não tem essa. Alguém que foi inventar de comer um animal desse, certamente não vai ser uma ajuda famélica, para combater a fome da pessoa. É a mesma história da voante, né? A ribançã, como chama aqui. É uma espécie tão interessante. Em 1877, a gente teve a maior seca que o Ceará já registrou, né? E ela foi tão terrível que economicamente o Ceará acabou, né? Morreu muita gente, Fortaleza lotou de gente que fugiu, tentando escapar para não morrer de fome, né? São histórias terríveis. Mas no meio dessa história tem algo interessante que aconteceu e não foi a primeira vez. Os bandos de Arribaçã apareceram e muitas pessoas só escaparam porque aquilo veio quase como um milagre, você não tinha mais a esperança nenhuma e aparecem os pombais e as pessoas sobreviveram. A maior forma de gratidão que a gente tinha que ter com a natureza, não só por aquelas pessoas que escaparam da morte porque vieram porque a Ribançã veio, mas nós, cearenses, que descendemos dessas pessoas, né, a gente pode ser que a gente esteja aqui vivo porque um ancestral nosso escapou comendo um animal desse. E aí como é que a gente honra a memória dessa espécie e da natureza? Comendo, vou comprar a voante, a ribançã no sinal para tomar com cachaça porque eu não dispenso. Isso é medíocre. Né? Medíocre. Falta de compreensão do significado daquilo, de você perceber, olha só, e isso aqui no fim da linha, pode ser esse recurso que salve vidas. Aí eu vou destruir, né? É um contrassenso, é um exemplo, né, desse tipo de relação que a gente tem com a natureza. Achar que a gente pode exaurir, né? É burro, esse é burro no mínimo. Pois é, e a gente via antes, né, porque agora diminuiu mais por conta dessa questão aí da fiscalização, que é muito precária ainda, mas os caras passavam com os baldes cheios de rebação aqui, e o dono de bodega comprava mesmo. E a gente vê assim, ó, carne de inspeção sanitária tem doença. Você imagina animal silvestre. É só ver o caso do tatu, do peba. Só o que tem agora, teve um surto no Piauí da hanseníase, né? Transmitida pela carne do tatu. Então o pessoal pegando lepra de teimoso, aí a falta de mentalidade, e eu nem culpo tantas pessoas, né? Penso mais no poder público, de ser conivente com esse tipo de prática, né? Por exemplo, uma bodega que vende uma baladeira, né? A baladeira é o primeiro contato que uma criança tem com a morte. Ela pega aquilo para matar um passarinho, um bicho, qualquer coisa. Não tem a repreensão da sociedade, da família. O pessoal acha graça, não liga, deixa por isso mesmo. Quando ele aprendeu que ele é o caminho de matar, aquilo pode evoluir, né? Para que um dia a gente tenha dos aspectos mais terríveis da nossa sociedade aqui do Cariri, que é o feminicídio. Eu não vou dizer que toda criança que mata de baladeira vai matar uma mulher. Mas quem mata uma mulher, pode procurar. Boa parte disso foi não sendo repreendido ao judiar de animais. Tem estudos que mostram justamente esse tipo de relação. Não gosto de falar isso. Tem estudos que mostram, eu gosto de dizer o estudo. Mas realmente nesse caso não me preparei nesse aspecto, né, vou até pesquisar, porque eu já vi isso, mas não me recordo mais. Mostrando que existe essa relação, que a criança que se expõe maltratando animais, ela é que tem um perfil que dali pode se desenvolver o psicopata. Então, verdade.
Por que que a gente aceita que a baladeira ainda seja? Por que que tem um alvará de funcionamento, um estabelecimento que vende isso? A gente pode se organizar como sociedade, cruzar os braços e dizer, a gente não quer mais esse tipo de coisa porque ela é imbuída de um significado horrível. Então, não... Arma nenhuma, né? Nem só a baladeira, né? Arma branca, Exato. preta, faca, foice. Se no Brasil a gente tem orientação de se armar, por que que aqui a gente não vai na contramão de se desarmar? E o começo do desarmamento começa com a baladeira. Isso tem um gesto muito forte, educacional, desde criança. Vamos banir esse negócio de arma, né? E isso pode ser ter um significado muito mais profundo junto à Secretaria de Educação municipais daqui. Vamos começar a combater a arma desde a primeira arma, que é a baladeira. Tem uma Com série de certeza é um instinto perverso e assassino. Você pegar uma baladeira e puxar para um passarinho, rapaz. Briguei tanto com um menino aqui no sítio, que eu não faço isso, não. Não sei pra quê, né, rapaz? Mas você falou da questão do feminicídio aí também, em relação à espécie do soldado, Weber. Qual é o mais resistente aí, o macho ou a fêmea? Porque a fêmea ela é verde, né? O macho ele é mais suscetível à predação. O que acontece? Como ele é colorido, um predador, obviamente, vai mais fácil de vê-lo, né? Como ele canta muito mais do que ele canta e a fêmea emite um sonzinho baixo, ele é muito mais fácil de ser encontrado. Então, imagina-se que a taxa de mortalidade de macho é maior, mas isso pode ser aferido, né? Através de pesquisa e tudo, isso que eu estou falando é presumido, mas tem essa diferença. Inclusive, tem uma questão ligada ao nome. Em geral, quando se trata de uma espécie, você tem um nome científico e nomes populares tem diversos, né? Por exemplo, o bico de latão, que é chamado no Cariri de cololô, em alguns outros locais chama de dorminhoco, tem diversos nomes populares. Para a gente conseguir conversar com nomes populares, existe uma certa convenção no Brasil de escolher um nome em português para a gente falar no Brasil inteiro. Tem um lado negativo que apaga um pouco os nomes populares, mas tem um lado positivo que mostra que esses animais estão virando assunto, que eu posso conversar com pessoas do Brasil inteiro usando um nome só. Então, tudo tem dois lados, né? No caso do soldadinho do Araripe, esse nome, ele é um nome que é muito associado ao macho, né? Um nome masculino. E a gente entende que uma sociedade que não é capaz, ou que não, uma sociedade que a gente trabalha para que seja, que respeite a natureza, nesse pacote a gente tem que ter também o respeito à mulher. Então, a gente pensou assim, se a gente quer que haja um respeito à mulher, vamos começar dando um exemplo. Vamos dar um nome à fêmea da espécie, né? Então a gente pegou um dos nomes populares, que era lavadeira da mata, e atribuiu à fêmea arbitrariamente. Então a gente tem um soldadinho do Araripe e a lavadeira da mata. Isso é mais trabalhoso quando a gente vai escrever matérias, quando a gente vai escrever projetos, quando a gente vai se comunicar, mas vale a pena esse trabalho a mais, porque é um gesto que a gente incorpora na nossa forma de trabalhar, respeitando, no limite do nosso trabalho, a questão de gênero, no caso as fêmeas, né? Então a gente fala o soldado da lavadeira da mata e o soldadinho do Araripe. Uma tem um aspecto, o outro tem... A fêmea é totalmente diferente do macho, né? O macho é colorido, a fêmea é verdinha. E isso a gente fez um trabalho nas escolas e foi impressionante a aceitação, né? Inclusive já puxar as crianças, alunos, professores já puxaram a nossa orelha. Olha, vocês têm que falar mais da lavadeira. Isso é ótimo. Isso é um reflexo que a gente queria colher. As pessoas se importam, sim. Então, a gente acredita que talvez a gente não consiga dimensionar o quanto isso influencia positivamente a sociedade para respeitar a mulher. Mas a nossa parte, que é isso, nesse pequeno detalhe, a gente está conseguindo fazer, né? E existem outras... Eu acho até interessante fazer um trabalho de divulgação em cima da fêmea, né? Com certeza. É muito interessante essa questão da educação, né, nas escolas, né, com as crianças, para eles já conhecendo a gente geração nova. Que chamava Lavadeira da Mata. O que a gente observou? Andando nesses pés de serra, a gente encontra lavagem de roupa. E na lavagem de roupa, muitas vezes a gente vê a água azulada de sabão e vê aquilo como um problema, né, de poluição, sendo que a gente descobriu muitas vezes que as lavadeiras, em alguns casos, são elas que protegem a mata.
elas que faz a limpeza, evita que... Para elas é bom ter aquela... Elas gostam de estar naquele ambiente, né? Por mais que elas estejam sujeitas a riscos, né? Então a gente pensou assim, o projeto Lavadeira da Mata ia ser um projeto voltado a esse público, as mulheres que estão dentro da mata. A ideia era disciplinar o uso ambiental, por exemplo, fazendo uma lavanderia onde essa mulher tivesse o primeiro benefício, uma segurança, né? Uma segurança física. Ela leva uma queda por cima das pedras, na beira do rio, teria uma lavanderiazinha com telhado, para ela não lavar roupa ao relento, não estar sujeita a uma queda. Ter a água que vem para lavagem de roupa, ela ter um tratamento para não voltar com sabão para o rio, ia ser melhor para a lavadeira, ia valorizar elas, que estão lá, muitas vezes elas se sentem desprestigiadas, como se o trabalho delas não fosse nobre, e é nobre, todo mundo gosta de ter uma roupa limpa, né? Então, tornar esse trabalho visível, mostrar que aquilo é importante, tem toda uma cultura associada às cantigas da lavadeira, que estão se perdendo, né? E o nome da fêmea está associado a isso. A gente tentou montar esse projeto algumas vezes, e a gente vai desenvolver, ainda não conseguiu da forma que queria, mas mapeamos, inclusive, algumas lavanderias, né? Em Barbalha, no Crato, e encontrei até uma em Missão Velha. E sempre foram conversas interessantíssimas com essas mulheres, né? Inclusive tem um aspecto muito interessante. Tem um aspecto curioso, Elane, aqui, não sei se você sabia, existe nascente masculina e feminina aqui na região. Como é que acontece? Antigamente no Crato a gente tinha 2 pontos do rio onde os homens tomavam banho e outro onde as mulheres tomavam banho, né? Inclusive, existia um dispositivo legal para, se um homem fosse espiar as mulheres no rio, ele era punido, tinha uma punição específica, né? Ou seja, até na parte legal tinha previsão disso aí, né? E com a evolução urbana, a gente teve os banheiros nas casas e esse hábito do banho no rio acabou. Inclusive, era um momento curioso porque você tinha, desde o rico ao pobre, todo mundo tomava banho junto, né? Os homens tomavam banho ali naquele mesmo local, um dos locais chamados que era Poço da Escada, né? Tem na literatura. Os índios, né? Os índios também. Sim. E aí, no caso, o que aconteceu? Isso sumiu da cidade, mas se preserva ainda em algumas fontes. Eu comandei em várias fontes aqui, ando em várias fontes na região, tem algumas que são fontes femininas, ou seja, são das mulheres e os homens são proibidos de entrar lá. Então, se você vai entrar, um homem vai entrar, ele tem que pedir autorização. Então, às vezes, a gente está na equipe com alguma mulher na equipe, ela vai lá, pede licença, e a gente pode ir, ou ela mesmo faz a contagem dos soldadinhos naquela nascente. A gente respeita, já tem mapeado onde é isso. Às vezes tem umas... Quantas nascentes? São quantas nascentes mapeadas, Weber? Olha, são 130 e poucas. Muda isso aí muito, porque às vezes é um minador do lado do outro, né? E a gente conta como 2, mas na prática é como se fosse uma. Então, 130 e poucas é mais ou menos em torno disso aí. E a gente tem alguns locais onde nascentes secaram, e de manhã a nascente é masculina e de tarde ela é feminina. Então você tem a hora. Até aquela hora o homem pode ir. A partir de tal hora só é permitida a mulher. E é interessante. Essa nascente aí, onde é que fica? A última que eu vi essa divisão foi no sítio Melo. Tinha uma bica. Na verdade não é Melo não, ali é Romualdo. Tinha ali uma no Romualdo que era assim, desse jeito. Sendo que teve uma construção de uma caixa lá d'água, e eu não sei como é que está hoje em dia, porque tinha uma lavagem de roupa lá, e essa lavagem de roupa meio que condicionava a área a ser feminina. Se a lavagem de roupa, no horário, né? Se a lavagem de roupa acabou, então provavelmente ela não perdeu esse sentido, né? E a última vez que eu fui, estava com as caixas, e eu não fui mais pelo mato e não falei, não vi ninguém lá, né? Então, não sei como está atualmente. Mas a própria Nascente das Guaribas, no Crato, é assim, né? E
em Missão Velha, a última que eu vi foi o Anjá, no fundo do Vale do Jamacaru, que tinha uma lavagem de roupa também. Tem outra lá pro lado da Macaúba, que é assim também. Tem várias. Aham. Em relação à reprodução da ave, como é que ele se comporta? Ele é fogoso, o soldadinho? Então, Ele se reproduz quantas vezes no ano? a gente só registrou uma vez por ano, né? E porque dá muito trabalho, assim, a criação dos filhotes, né? Então, são, em geral, a ninhada são 2 filhotes por estação reprodutiva, que seria uma por ano. Não é impossível que em anos excepcionais a gente tenha até algo diferente, né? Mas essa é a taxa dele, que inclusive, comparando com outras aves da família, ele tem uma taxa até boa. É até estranho isso, porque a gente tem a reprodução, a parte dele, ele faz o dever de casa, ele consegue reproduzir, mas a gente ao mesmo tempo detectou o declínio, ou seja, está diminuindo os bichos. Então pode ser que essa mortalidade se dê em outra fase da vida, né? De alguma forma, por exemplo, a fome, né? Como a ninhada nasce na época que você tem mais frutos, então talvez a mortalidade não se apresente na época da ninhada. Mas quando é no fim do ano, que é a seca mesmo, se a seca se abateu com força, talvez a gente tenha uma mortalidade de adulto por fome, né? Isso explicaria por que você tem um indicador diminuindo e outro se mostrando bom. Pode ser que seja isso, mas assim, isso tudo a gente precisa confirmar e tem que equilibrar não só as pesquisas para entender, mas as ações para reverter. Então é um trabalho que a gente é feliz de poder desenvolver, mas realmente é um grande desafio. É muita história que só dá tempo para contar, viu, Weber? Só você mesmo para passar isso aí para a gente. Você está no dia a dia com ele ali, né, na pesquisa. Eu tenho acompanhado vários trabalhos seus, os vídeos que você faz, de manhã, de tarde, na mata, né? Você já acompanha ele à noite também? Olha, tem uma turma que estuda répteis e que eles andam répteis e anfíbios, né? Cobra, sapo. E eles andam muito em alguns nascentes à noite e eles foi quem encontraram pela primeira vez a dormida dele no soldadinho do Araripe. Ele dorme nos paus e o pessoal faxeando, procurando cobra, essas coisas, acaba achando o soldadinho do Araripe, né? Então eu vim ver depois, eles foi que viram primeiro, justamente porque andava procurando à noite, né? E era o horário de passarinho, horário da galinha que o povo chama, né? Acorda com a claridade e encerra o trabalho com a escuridão. Inclusive a gente tem aqui bastante espécie de jararaca, serpentes, que também tem o seu papel, e esses animais também precisam de um trabalho de educação da sociedade, das pessoas, para entender que existe aquela mentalidade, a cobra é para matar, e não é de jeito nenhum. A gente tem, inclusive, serpentes ameaçadas de extinção aqui na região, né? E justamente aquele grupo. Nós temos, só para você ter uma ideia, Elaine, tem morcego ameaçado de extinção, sapo, cobra, né? Como é que a gente vai trabalhar isso na cabeça da sociedade, dizer que é importante? A nossa intenção é que o Soldadinho do Araripe abra caminho para que a gente consiga fazer isso também. Porque essas espécies merecem viver tanto quanto o Soldadinho do Araripe. E não é tão fácil. Com certeza. Porque culturalmente a nossa sociedade não acha isso, não são bonitos. Eles são espetaculares, né? A cobra que está ameaçada de extinção, Weber, como é o nome dela? O nome dela é convencionado, ou seja, é um nome artificial, né? Que é cobra da terra dos brejos. Ninguém chama essa cobra assim, né? Mas é um nome técnico que a gente tem por aí, e o nome científico chama-se Atractus roni. É uma cobra que vive, uma serpente que vive enterrada debaixo da terra, gosta muito dessa parte mata úmida, né? E esse animal, ele é belíssimo, a cor dele é bem diferente e tudo.